Agora vamos iniciar nossa caminhada por Tel Megiddo, por Megiddo. E que melhor que iniciar uma caminhada entrando pela porta de entrada, pelo portão de entrada à cidade. A pergunta é qual das entradas? Porque aqui em Megiddo temos dois portões de entrada. Temos um aqui que está atrás de mim, que vocês podem ver, é um portão da época cananeia, aproximadamente uns 3.500 a 3.800 anos atrás. Ou seja, que a cidade da época cananeia começava por esse portão que vocês estão vendo aqui. Eu acredito, pessoalmente, que o faraó Tutmoses III, aquele que no ano 1458, antes da era cristã, conquista Canaã, vindo desde o Egito, ele devia ter entrado também por esse portão que estamos vendo aqui. Mas eu prefiro entrar junto com vocês por outro portão de entrada à cidade de Megiddo. Eu estou falando da porta da época israelita. E quando eu falo porta da época israelita, o termo israelita se refere a partir do rei Davi em diante, principalmente até a destruição do primeiro templo, também chamada época do primeiro templo. E por que eu quero entrar por essa porta que temos aqui à minha direita? Vocês podem ver aqui atrás de mim esse portão de entrada da época do primeiro templo, porque a história desse portão de entrada é fascinante. E vamos começar a explicar a história desse portão desde a fonte bíblica. No livro de Reis, o primeiro livro de Reis, temos a menção que diz, um versículo, que Salomão fortificou as cidades de Hatzor, Gezer e Megiddo. Hatzor está na Galileia Superior, Gezer está na região, na planície da Judeia, e Megiddo, que é aqui mesmo. Então, quando vieram aqui os arqueólogos, principalmente o arqueólogo israelita Yigael Yadin, ele viu esse portão e falou: esse portão aqui foi construído pelo próprio rei Salomão. Mas de onde que ele veio com essa afirmação tão categórica, dizer que esse portão de entrada aqui da época de Salomão? E a resposta é a seguinte: quando ele viu, comparou esse portão, a estrutura desse portão, que vocês podem ver, inclusive, tem como 4 cômodos, né? Às vezes é 4, às vezes 6, é praticamente idêntico na estrutura ao portão que foi encontrado em Hatzor, que também é praticamente idêntico ao portão que foi encontrado em Gezer. Então, o arqueólogo falou, Yigael Yadin, que encontrou definitivamente as portas de entrada à cidade de Megiddo, construído pelo rei Salomão. O problema, e aqui vem, né, a crítica a essa teoria, o problema é que esse tipo de portas não era uma coisa específica de Hatzor, Gezer e Megiddo, mas também em outros lugares foram encontrados esse tipo de portas, como por exemplo em Tel Dan, norte de Israel, e outros lugares. Ao parecer era a moda da época. Então, aqueles que criticam essa teoria não só dizem que portas desse tipo foram encontradas em outros lugares, mas também a cerâmica encontrada aqui data do século IX em diante. E quem temos no século IX? Século X, Salomão. Século IX, temos a figura do rei Acabe, o rei de Israel, do reino de Israel. Então, a disputa, o debate entre os arqueólogos estão entre aqueles que acreditam que esse portão de entrada da cidade de Megiddo foi construído pelo rei Salomão no século X, antes da era cristã, e aqueles que acreditam que foi construído no século IX pelo rei Acabe, né, e rei do reino de Israel. Seja século X, seja século IX, gente, essa era o portão de entrada à cidade de Megiddo na época do primeiro templo. E agora, se você está gostando desse conteúdo, sabe o que você tem que fazer? Se inscrever no nosso canal aqui de YouTube, no sininho aqui, para você receber mais conteúdo, não só sobre Megiddo, mas sobre outros sítios arqueológicos fascinantes da terra de Israel. Também temos cursos, documentários dentro da plataforma de cursos e documentários, entrevistas e muita surpresa, chamada Moriá College, que vocês têm aí curso sobre arqueologia bíblica, um monte, e sobre Megiddo em particular, coisas muito, muito interessantes.
Dito isso, agora sim, quero que vocês me acompanhem para entrar juntos na cidade de Meguido da época do primeiro templo. Acompanhem-me. Estamos aqui no ponto talvez mais apaixonante desse sítio arqueológico chamado Meguido. É um ponto que, além de ver uma vista maravilhosa do Vale de Jezreel, com muitos sítios que são importantes do ponto de vista bíblico, que dá até para identificar a geografia de diferentes lugares onde aconteceram diferentes cenas bíblicas, também desde esse ponto nós podemos entender o que significa Armagedon. Mas vamos começar primeiro e principal por o lugar onde nós estamos e a geografia. Temos que entender que nós estamos aqui no Vale de Jezreel, que todo esse vale gigante que vocês podem ver aqui é um vale realmente muito fértil, muito grande, que é muito extenso também, que o nome hebraico de Jezreel é Israel, não Israel, Israel. O que significa Israel? Significa Deus semeou. Ou seja, se nós vemos a quantidade de cultivos, o verde desse vale, realmente o nome do Vale de Jezreel faz honra ao significado. Deus semeou. Então, esse é o Vale de Jezreel. Também chamamos essa parte aqui Vale de Armagedon. E daqui a pouco eu vou estar explicando o que significa Armagedon. Mas eu mencionei também que temos vários sítios que estão relacionados com histórias bíblicas. Em primeiro lugar, eu vou pedir para a câmera me acompanhar para essa direção onde vemos uma cadeia montanhosa, algumas aldeias árabes, essa cadeia montanhosa de Samaria. Samaria é uma cadeia montanhosa que, para o lado leste, vemos aqui o Monte Gilboa, ou seja, se abre outra cadeia montanhosa, e para o lado oeste, vemos, e daqui a pouco vamos ver concreto, o Monte Carmelo. Então, vemos as montanhas de Samaria, que provém tem sua origem também nas montanhas, chama montanhas centrais de Israel. Então, uma parte de Samaria, né, continua ao lado direito, leste, Monte Gilboa, que nós vemos aqui. Lado oeste, Monte Carmelo, que daqui a pouco vamos estar vendo em uns instantes. Agora, o que mais vemos aqui? Monte Gilboa, vimos. Temos aqui, certamente, o Monte Gilboa, vocês devem lembrar a história do rei Saul. Saul e seus filhos morrem no Monte Gilboa, ou Gilboa em hebraico. Mas nós continuamos com essa montanha aqui. Está vendo essa montanha que tem uma cidade chamada Afula. Essa montanha chama Monte Moré, ou Givat HaMoré, onde acontece a história de Gideão e os medianitas. E se continuamos observando, enxergando para essa direção, vemos uma montanha bem redondinha, bonita, bem assim, tudo arrumadinho para essa montanha. Essa montanha chama Monte Tabor. O Monte Tabor, de acordo com a tradição cristã, é o lugar onde aconteceu a transfiguração de Jesus. Mas também tem algumas histórias bíblicas que acontecem aí, principalmente a história da profetisa, da juíza Débora. Se nós continuamos observando nessa direção, vemos umas montanhas que estão no lado do Monte Tabor. Essas montanhas são as montanhas de Nazaré. E essa cidade que vocês veem aí, sobre as montanhas, é a cidade de Nazaré, tanto a cidade moderna quanto a cidade da época de Jesus, que mais que cidade era realmente uma aldeia muito pequena. E nós continuamos observando nessa direção agora. Vocês vão ver as ruínas de Tel Megiddo e no fundo, vocês podem ver umas montanhas. E esse sim, é uma cadeia montanhosa chamada Monte Carmelo. O Monte Carmelo não é apenas um monte, é uma cordilheira muito, muito extensa, que, como já mencionei antes, provém das montanhas, da cadeia montanhosa de Samaria. Agora, nós estamos vendo
todas as ruínas arqueológicas de Tel Megiddo. E quando nós vemos esse sítio arqueológico, é o momento justamente agora de falar do significado do termo da palavra Armagedon. Porque, assim, se nós lemos no livro de Apocalipse 16, está escrito aí que João diz assim, em um lugar que em hebreu se chama Armagedon. Na verdade, o termo é Armagedon, helenizado, ou seja, é um termo grego, mas sim, João tem razão, vem do hebraico, porque provavelmente tem um certo consenso entre especialistas e teólogos que o lugar Armagedon significa Har Megiddo. Har Megiddo. E vocês lembram que nós estamos aqui em Tel Megiddo, na cidade antiga, bíblica, de Megiddo. Mas o que significa Har? Har significa monte. Monte Megiddo. Mas João estava errado, isso aqui não é um monte. Isso aqui é um tel arqueológico. E já vou explicar o que significa um tel. Mas se nós agora vemos novamente as ruínas arqueológicas e vemos aí essa colina e em comparação com o vale, dá para perceber que isso aqui parece realmente um monte. Agora, João, quando escreve o livro de Apocalipse, ele não sabia de arqueologia. A arqueologia é uma ciência moderna, logicamente. Ele vê realmente um monte, porque se destaca dentro do Vale de Jezreel uma colina muito alta e isso aqui parece realmente um monte. Mas, na verdade, isso aqui não é um monte. Isso aqui é um tel arqueológico. E vou explicar o que significa um tel arqueológico. Um tel arqueológico é uma colina artificial, não natural, que foi criada como consequência de camadas de destruição e reconstrução. Destruição e reconstrução. O que significa isso? Que em algum momento tinha, talvez, uns 7.000, 8.000 anos atrás, uma cidadezinha aqui. E veio um império ou um terremoto, alguma coisa aconteceu aqui. Essa cidadezinha foi destruída. Em vez de reconstruir novamente, limpando o entulho, os escombros, as pessoas reconstruíam sobre os restos da destruição dessa cidade anterior. Bem, agora, essa cidade nova é destruída por outro império, e esse novo império vem e vai reconstruir sobre essa segunda cidade. E assim, se destrói, se constrói, se destrói, se constrói. O que acontece? Se cria uma espécie de colina, como se fosse, gente, como se fosse um bolo de camadas. E em Megiddo temos 30 camadas de destruição e reconstrução que vocês podem ver aqui mesmo. Realmente, desses lugares aqui, dá para ver como se fosse um bolo. Inclusive, nós podemos ver aqui alguns restos arqueológicos da época cananeia da cidade, aproximadamente uns 3.500 a 4.000 anos atrás, com um templo, um lugar de culto, tinha diferentes achados arqueológicos impactantes da época cananeia. E, se nós prestamos atenção, vemos que da época cananeia está mais baixo que uma época posterior que está sobre Megiddo. Ou seja, que quanto mais baixas as ruínas arqueológicas, quer dizer que mais antiga é a cidade. Ou seja, resumindo, Armagedon, Har Megiddo, Monte Megiddo. E, agora que aprendimos a etimologia, vamos a entender do ponto de vista teológico o que significa Armagedon. De acordo à teologia cristã, nesse lugar, sim, nesse lugar aqui, na Vale de Armagedon, no sítio arqueológico de Megiddo, acontecerá a batalha do fim dos tempos, onde o exércitos do mal, liderados por Satã, ou por Anticristo, falsos profetas, vai ser derrotado, humilhado, destruído por Jesus Cristo. Essa é a teologia cristã relacionada a esse lugar, e aí chegará o fim dos tempos, né, a era escatológica. Essa batalha vai acontecer aqui. E a pergunta é, por que justamente aqui?
Tem tantos lugares para fazer a batalha do fim do mundo. Por que não Jerusalém? Jerusalém tem outra história que tem a ver com a era escatológica. Mas por que justamente aqui, em Meguido? E para responder essa pergunta, nós temos que voltar à Bíblia hebraica. Porque na Bíblia hebraica temos a figura de um rei chamado rei Josias. O rei Josias é considerado o rei mais justo, mais piedoso entre os reis da Judeia na Bíblia hebraica. Ele fez o bem aos olhos de Deus. Ele fez coisas boas, fez reformas boas. Então, no ano 609, antes da era cristã, o rei Josias vai vir desde Jerusalém até Meguido para tentar frear o avanço do exército egípcio que estava indo para uma batalha na região da Mesopotâmia. Ele vai tentar frear e interceptar o faraó Necau, só que o exército egípcio, liderado pelo faraó Necau, assassina Josias, mata Josias, e é o fim trágico da vida de um rei justo. Então, como se conecta essa história de Josias com o Armagedon? Porque a teologia cristã vai se inspirar nessa história de Josias, dizendo, no lugar onde um rei tão justo morreu injustamente, acontecerá o fim dos tempos, a batalha, a última batalha, onde os justos, esta vez, vão vencer. Então, essa história de Armagedon, do ponto de vista teológico e do ponto de vista linguístico. Ele era o rei mais poderoso dessa coalição de 12 reis. Como fazia na época bíblica para cuidar o material mais precioso que o ser humano podia ter? Estou falando de água. E vamos juntos entrar no sistema de água de Meguido.